Acompanha a página do blog Agreste Notícia aqui no Facebook. Eu me encontro mais uma vez para apresentar ao vivo o programa 30 Minutos de Prosa, diretamente de Santa Cruz do Capibaribe, mais precisamente da casa da vereadora e candidata à reeleição, Jéssica Cavalcante. Ela que vai bater um papo com a gente aqui a respeito da política de Santa Cruz do Capibaribe e também das eleições que se avizinha. Bem como eu peço que você compartilhe essa transmissão para que seus amigos do Facebook também fiquem por dentro desse bate-papo que estaremos tendo a partir de agora. Lembrando também, convidando você a seguir a nossa fanpage, você seguindo a página do Facebook, aqui a página do Agreste Notícia, automaticamente você se junta aos quase 120 mil seguidores que formam a maior comunidade virtual de Santa Cruz do Capibaribe e região. Bem como lembro para você que essa entrevista também será repercutida no blog agrestenoticia.com, o mais acessado de Santa Cruz do Capibaribe e região. Jéssica, muito obrigado por nos receber aqui em sua residência. Desde já, também se sinta bem à vontade aqui através do programa 30 Minutos de Prosa. Boa noite. Boa noite, eu agradeço, Sidney. A gente tira aí um momento, né, dessa correria que nós estamos nesse período de campanha, né, que já faz aí alguns dias que a gente está nessa luta de visitas na rua de forma muito intensa, e tirar um tempinho para conversar com você, conversar com o internauta, para que a gente possa estabelecer esse contato tão importante, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu sou vereadora de Santa Cruz do Capibaribe, né? O meu primeiro mandato, eu fui candidata em 2012, perdi por 3 votos, ainda assumi 1 ano e meio como primeira suplente, né, do PTC, na coligação que eu fazia parte, e agora em 2016, quando fui para a questão da eleição, fui eleita e estou na Câmara de Vereadores exercendo um trabalho, né? Dentre os 17 vereadores, eu sou a única mulher que detém mandato de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sempre pontuo isso de forma de lamento, porque eu acredito que a mulher ela só vai ter uma representatividade eficiente e democrática quando a gente tiver pelo menos 50% desses assentos ocupadas, né, por mulheres, e estamos aí nessa luta pela reeleição. Né? Esse ano em Santa Cruz nós temos quase 200 candidatos, né? E não é fácil, a gente tem que ir para a rua mesmo e tentar angariar o máximo de votos que a gente puder para poder renovar o nosso mandato. A gente sabe que nesse momento que a gente está passando, né? Primeiro a gente está vivendo um momento de pandemia, mesmo que a gente sabe que as pessoas estão na rua, que aquelas regras mais rígidas, elas foram deixadas um pouco de lado, mas ainda o temor da doença, ele persiste, ele ainda existe, né? A gente tem aí mortes diariamente, então tanto que a data da eleição ela foi adiada por conta dessa questão. Estamos vivenciando um momento de eleição nesse contexto, que é algo difícil. Né? E também no momento onde a política ela é muito demonizada. A gente sabe que a política ela é vista pelo cidadão como algo que não é bom. Né? As pessoas que estão na política, os políticos, eles não são vistos com perfis interessantes, importantes, corretos. Isso é muito prejudicial para a gente que detém um mandato, que faz um trabalho efetivo, que está junto ao povo, que representa de forma eficiente e que é honesto. Mas é isso aí, eu acredito que a política é o local muito desafiador, que a gente tem que estar justamente nesse contexto, tentando buscar e mostrar à população o contrário. Tenho sido muito bem recebido em todas as casas que eu tenho percorrido em Santa Cruz do Capibaribe, de reconhecimento de trabalho. Isso me dá uma satisfação muito grande. Né? Todo o trabalho que a gente desenvolveu na Câmara de Vereadores durante esses 4 anos, ele deixou uma marca no cidadão. Eu sempre chego na casa das pessoas e todos dizem que eu sou merecedora de renovar esse mandato, e isso serve de estímulo importante para que a gente siga nossa caminhada. Mas a gente sabe também que o veredito dessa questão toda, ela vai se dar no dia 15 de novembro, que vai ser o dia onde as urnas vão se abrir e, de fato, a gente vai saber, né, o que pensa o cidadão, o que é que ele pensa do nosso mandato e se ele nos vai oportunizar que a gente volte para a Câmara de Vereadores para que a gente possa representá-lo. Jéssica, eu queria que você falasse um pouco, Jéssica é professora também, e eu queria que você contasse um pouco, além da Jéssica política, Jéssica profissional de educação. Pronto, eu fui forjada, na realidade, no Sindicato dos Professores. Né? Eu sou professora de escola pública,
há 20 anos. Né? A gente atua como professor unicamente da escola pública. Eu atuei, eu acredito que de forma muito rápida na escola particular. E fui gestora de uma escola, que foi a Escola Estadual Dr. Adilson, que fui eleita pela comunidade escolar durante dois momentos. Né? A gente foi eleita em 2005 e depois em 2012. Né? A gente foi reconduzida ao cargo da gestão da escola. E eu acredito que foi lá que a gente tomou uma proporção de conhecimento maior em Santa Cruz do Capibaribe. Né? Eu sempre fui uma defensora dos direitos da categoria, participei da diretoria do sindicato em Santa Cruz do Capibaribe, e é por isso que eu digo que fui forjada politicamente dentro desse sindicato, onde a gente começou a debater de forma mais incisiva, né, nos embates com a gestão pública, no sentido de buscar o direito do professorado. E a partir do momento também se ampliou quando eu fui gestora, eleita pela comunidade escolar de uma escola estadual que teve momentos que era a maior de Santa Cruz do Capibaribe, com quase 2.000 alunos. Então, em 2012, eu recebi o convite do prefeito Edson Vieira, inclusive foi numa festa da escola, numa festa do Dia das Mães, que tinha mais ou menos, eu acho que 500 mães, que a festa que a gente fazia era uma festa da comunidade, e ele chegou lá e me convidou, disse: você quer ser candidata a vereadora? E eu não tinha essa pretensão de forma nenhuma, mas aceitei o desafio e desde então me apaixonei assim por essa questão política de forma mais na frente, na dianteira, que antes eu sempre participei também da parte política, mas em bastidores. O que Jéssica busca com a política? Professora, conhecida aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e ao que se deve, além do convite do prefeito Edson Vieira, a migração, digamos assim, para o meio político. Assim, eu acredito que eu pude ampliar, né? A gente fez um trabalho muito efetivo na escola Dr. Adilson como gestora. A gente pegou uma escola que tinha 600 alunos e teve um momento que a gente tinha quase 1.700 alunos. E a gente sempre tratou de temas importantes lá, como a questão da saúde mental, o combate à evasão, a questão do bullying. A gente sempre teve o cuidado de tratar, não é, temas dentro política. Eu pretendo ampliar, eu pretendia desde 2012 ampliar essa atuação, que ela não ficasse restrita só aos muros da escola, mas que ela pudesse ficar ampliada, né, para toda Santa Cruz do Capibaribe. E a gente conseguiu. Né? Hoje eu percebo que a gente tem um conhecimento importante em Santa Cruz do Capibaribe e que a gente desenvolveu trabalhos importantes também, como, por exemplo, a questão da pauta animal, que foi tratada pela primeira vez a partir do nosso escola do período. Ensinei em 98, né, até 2005, quando eu fui candidata à direção da escola, de 2005, e fiquei até 2018, quando fui afastada por questões políticas da direção da escola pelo deputado Diogo Moraes. Na época houve uma repercussão muito grande do seu afastamento, inclusive com afirmações sobre possíveis perseguições. Foi difícil a época, já que você já estava habituada com aquela rotina e você também administrava aquela unidade com bastante paixão, digamos assim. Assim, foi complicado por dois fatores, né? Primeiro, porque a gente tinha sido eleito pela comunidade escolar, e sendo eleita pela comunidade escolar, a gente não esperava que, como era pregado no estado de Pernambuco, que a gestão era democrática, que você vinha através da eleição direta, que a gente fosse afastada de forma tão brusca. No momento, eu já tinha recebido o recado, inclusive do próprio deputado Diogo Moraes, que haveria a possibilidade de acontecer algo nesse sentido, caso eu não o apoiasse para deputado. Mas isso aí foi uma opção que nós fizemos nesse sentido, sabendo que estaríamos correndo esse risco. Jéssica, eu queria que partir um pouco também para a questão política. A gente sabe que essa eleição é uma eleição, embora que diante de uma pandemia, ao que parece não mudou muita coisa, até porque o público, o volume de pessoas na rua tem sido muito grande e, consequentemente, não era esperado isso diante de uma pandemia. Mas há alguma diferenciação nessa campanha de 2020 e as campanhas que Jéssica disputou e participou anteriormente, Jéssica? Olha, toda campanha ela carrega a sua própria história, né? A partir do momento que a gente está vivenciando uma eleição
que está sendo vivenciada no contexto histórico de uma pandemia, é lógico que ela se aparenta diferentemente, né? Porque a gente sabe que as datas, inclusive, da eleição, ela foi prorrogada, e isso fazendo com que esticasse mais o tempo. Eu fui desde o início defendendo que a gente não tivesse eleição esse ano, porque era um funcionamento foi diferente do que eu pensava e defendia. Eu estou apresentando o programa 30 Minutos de Prosa, Cavalcante, de Santa Cruz do Capibaribe, ela que também aí está afiliada ao PSDB. Exatamente. A Jéssica, eu peço que você que está nos assistindo compartilhe a nossa transmissão e também siga a nossa página. Quero mandar um abraço às pessoas que estão nos assistindo, ao Decina Chaves, o David Barbosa também nos assistindo, o Inácio Santana diz aqui, essa é minha vereadora. Enfim, a todos que estão nos assistindo, peço que você compartilhe a nossa transmissão para que seus amigos do Facebook também fiquem por dentro desse bate-papo que estamos tendo com a vereadora de Santa Cruz do Capibaribe e candidata à reeleição, Jéssica Cavalcante. Jéssica, eu percebi que ao longo da sua história política como vereadora, você defendeu de forma muito incisiva o governo do prefeito Edson Vieira. Talvez tenha sido a parlamentar que mais defendeu o governo do prefeito Edson Vieira aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Eu queria que Jéssica fizesse uma avaliação sobre a gestão do prefeito Edson Vieira e também como foi justamente essa atuação da Jéssica em defesa desse governo. Veja, eu sempre fui uma pessoa que fui muito em busca do que eu acredito, e na defesa, principalmente, do que eu acredito. Né? Desde 2012, que após o convite do prefeito Edson Vieira para que a gente pudesse ficar na dianteira política, que antes a gente só tinha como bastidores, então a gente ingressou num projeto que a gente acredita veementemente. Um projeto que tirou Santa Cruz de um patamar e colocou Santa Cruz num patamar muito melhor. Então, como líder, né, fui indicada como líder do governo, né, durante os 4 anos. Ainda estou como líder do governo na Câmara de Vereadores. A gente tinha o papel principal de fazer e de levar os esclarecimentos à população sobre justamente o governo que eu acredito, o governo que eu fui e sou responsável por ele, e o governo que eu tenho absoluta certeza que avançou consideravelmente os serviços públicos dessa cidade. Então, a minha defesa nada mais era de expressar, né, para uma oposição que se colocava o tempo todo muito feroz, né, no primeiro momento, de não aceitação de ter perdido nas urnas, de uma insatisfação que eles tinham de não estar mais detendo o poder, e aí eles batiam forte. Só cabia a mim, como líder do governo, esclarecer e rebater, né, muitas vezes os invencionismos e as mentiras que eram colocadas naquela casa, na tribuna ou nas rádios. Então, como eles tinham de forma muito feroz essa oposição, era necessário que eu também tivesse uma defesa no mesmo nível. Né? E eu acredito que eu cumpri o meu papel, né, durante esse período que a gente esteve na Câmara como líder do governo, como representante do povo, para mostrar verdadeiramente o que estava acontecendo. A gente entende também que com o tempo que o prefeito Edson Vieira está na prefeitura, isso atrai também uma certa rejeição. Né? O tempo em que se governa também tem o contragosto de adquirir uma rejeição em meio à sociedade e também muitas vezes motivado também por alguns escândalos que aconteceram no governo. Eu queria que Jéssica me dissesse, você não teve em nenhum momento preocupação de essa rejeição também ser interligada à sua pessoa, à sua atuação na Câmara com essa defesa tão incisiva do governo Edson Vieira? Veja, a gente como eu disse a você, a vida ela é feita de escolhas. Quando a gente opta por algo, a gente automaticamente deixa de lado outra coisa, né? A escolha e a renúncia. Você, quando faz a escolha, você sempre automaticamente está renunciando. E essa foi minha escolha, essa postura, no sentido de fazer a atuação como líder do governo, defendendo a gestão que eu acredito, que eu sou participante dela, né? Eu sabia que iria trazer algumas questões, até porque existe um desgaste natural, que isso não é nada do outro mundo. Qualquer pessoa, qualquer prefeito, qualquer presidente, qualquer governador, que ele vá, tem
uma gestão que ele tem a reeleição, é natural que se tenha um desgaste, porque as pessoas elas são imbuídas com desejo, às vezes, de querer mudar, entendeu? Não querer mais aquilo que já está. Então, eu acho isso muito natural e, consequentemente, né, por conta das defesas, eu acredito que algumas pessoas também, essa rejeição ela foi para mim também. Mas com muita tranquilidade, eu acho que a gente tem que saber quais são as escolhas que a gente faz e seguir em frente a partir do momento que a gente tem consciência exata das coisas. Você, na pré-campanha, você declarou o apoio ao pré-candidato na época, que hoje concorre à vaga de vice-prefeito, Joselito Pedro, que também demonstrava o interesse de concorrer à prefeitura de Santa Cruz. Houve algum mal-estar com o atual candidato Dida Dinan, o vice-prefeito e atual candidato a prefeito, ou não? Ou foi encarado de forma muito natural? Veja, eu sempre tive um diálogo muito aberto, né, com os meus pares a nível da política, né? Tanto os vereadores, que a gente está junto, quanto as lideranças políticas. E eu acho que quem me conhece sabe como é o meu posicionamento forte e claro, a gente não de forma nenhuma, a gente, em algumas situações a gente deixa de se posicionar, né? Principalmente em relação a essa, quando estava naquela pré-campanha entre Joselito e Dida. Né? Eu teve um momento que eu conversei com o Dida, explicar a ele, eu digo, olha, eu não tenho absolutamente nada contra você e nem nada eu percebo que vá lhe tirar a condição, né? E você sendo candidato, pode ter certeza que você vai ter a Jéssica, né, que vai ser a militante de rua, que vai ser a candidata a vereadora, que vai estar o tempo todo na rua pedindo voto a você. E isso aconteceu, não houve nenhum mal-estar. Né? Por minha preferência por Joselito é porque a gente é irmão, né? Irmão de profissão, irmão na amizade. Então, logicamente, que essa aproximação tão familiar iria me fundamentar para que houvesse a preferência por ele. Mas no dia 29 de dezembro, quando foi definido quem era de fato o candidato, que foi Dida Dinan, né? Todos esses gostos e essas preferências, elas ficaram do dia 29 para trás e a partir do dia 29 foi uma nova história a ser escrita com Dida Dinan sendo nosso candidato. Foi a melhor chapa escolhida para disputar pelo seu grupo? Com certeza, né? Eu me surpreendo, eu sempre digo muito, as visitas que a gente faz. A gente tem Dida Dinan, que é um homem sincero, um homem íntegro, que tem aí quase 30 anos de vida pública, que eu acho mais importante, Sidney, é o seguinte, eu chego na casa das pessoas com Dida e as pessoas elas têm história com Dida. Elas têm uma relação de amizade e uma história para contar. Ou ele jogou bola, ou ele tocou em algum batizado, ou num casamento, ou participaram juntos de um jogo de futebol. E isso é algo que dá uma proximidade muito grande, né? Que eu acho que nada se encaixou tão perfeitamente como essa questão da gente. E por esse perfil de homem íntegro e sincero que é Dida Dinan. E por outro lado, na chapa tem o professor Joselito, né, que teve uma história na educação fantástica, que tem ainda, né, é um empresário que tem uma participação ativa nas decisões desde, eu acho que há uns 20 anos que eu conheço, nessa questão do direcionamento da educação de Santa Cruz do Capibaribe e que fez aí, né, esse casamento perfeito na melhor chapa dos homens que vão ter a condição e a competência de administrar essa cidade a partir do dia 1º de janeiro. Estou apresentando o programa 30 Minutos de Prosa, diretamente aqui da residência da vereadora de Santa Cruz do Capibaribe, candidata à reeleição, Jéssica Cavalcante. Deixa eu mandar um abraço ao Hugo Barros, que está nos assistindo, a Nayara Raquel, a todos que nesse momento nos assistem, Júnior Bezerra, também a Isabela Maria da Silva, e pedir que vocês compartilhem a nossa transmissão para que seus amigos do Facebook também fiquem por dentro desse bate-papo que estamos tendo aqui através da página do Agreste Notícia no Facebook com a vereadora Jéssica Cavalcante. Eu queria que você fizesse uma avaliação a respeito da atual legislatura na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe, não somente da sua atuação, mas do contexto geral da Câmara de Vereadores, já que você também esteve participando, acompanhando também as legislaturas anteriores. Eu queria que você fizesse aí uma avaliação sobre o que mudou nessa legislatura, se a Câmara evoluiu, se regrediu, qual é a ideia, qual é o pensamento de Jéssica com relação à atual legislatura. Veja, quando a gente fala na Câmara de Vereadores de Santa Cruz, primeiro eu não posso deixar de expressar
a minha angústia da gente ter apenas uma mulher na Câmara de Vereadores. A gente tem que ampliar e sair. E isso é um ponto de dificuldade para mim enquanto representante do povo e como única mulher. A voz da mulher lá, eu acho que ela é diminuta quando só tem uma representação. Quando a gente analisa a Câmara como um todo, infelizmente, as pessoas, quando elas vão fazer a análise do Poder Legislativo, elas se restringem apenas àquele discurso, aqueles 10 ou 7 minutos de discurso, né, que a gente faz no dia de reuniões, ela limita muito essa sua avaliação sobre o Poder Legislativo. O Poder Legislativo de Santa Cruz do Caparibe ele é elogiado em diversos locais, onde a gente chega nas palestras, seminários que a gente participa no Congresso. Né? A gente tem uma Câmara que ela é extremamente propositiva, né? Com uma quantidade de produção de projetos de leis, de requerimentos, né? de participação das comissões, de audiências públicas que a gente promove lá. Eu vejo assim, a atuação, de um modo geral, ela é muito positiva. Né? Lógico que um ou outro, né, se a gente for fazer um direcionamento individual para alguns pares, a gente lamenta a atuação deles. Mas, a grosso modo, vendo de forma mais ampla, eu vejo a Câmara de Vereadores como produtiva, né, e uma boa Câmara de Vereadores. Jéssica, você sempre frisa muito a questão da mulher. Pouca ainda, é notório que é muito pouca ainda a representatividade da mulher na política. Eu acredito que, embora tenha evoluído, hoje Santa Cruz tem uma mulher deputada estadual, Santa Cruz tem você também na Câmara, e realmente é preciso ampliar esse quantitativo de mulheres na política. Inclusive, há algum tempo, Jéssica fez algumas declarações que muitas vezes até se sentiu meio que constrangida por ser a única mulher lá, algumas vezes até com uma Câmara colocada como de forma muito machista. Exato. Exatamente. Eu sempre deixei isso muito claro, né? Todos os vereadores que estão lá, eles foram eleitos no dia 5 de outubro, em outubro de 2016, não é isso? Em outubro de 2016, e foi validado ali aquele momento deles enquanto vereadores, enquanto representantes do povo. O que eu sentia em alguns momentos, muitas vezes, era que para eu ter voz e vez, era como se eu tivesse que provar todo dia que o meu mandato era legítimo, porque existia uma não aceitação, às vezes, dos meus posicionamentos, de muitas vezes ser ridicularizada, e aí utilizavam-se o fato de ser gorda, né, de ser ridicularizada, sofrer muito machismo lá dentro. Isso é algo por parte dos vereadores? Por alguns vereadores, né? Inclusive eu citei no momento, o Carlinhos da Coab é um dos que mais tinha esse perfil. Eu já cheguei a conversar, sofri em relação ao vereador Marlos, tive conversa pessoal com ele, no sentido de dizer, para por aí que isso não tá legal, tal. E alguns recuaram, outros não, entendeu? Infelizmente acontece isso, né? E isso é muito ruim. Por isso que eu digo a você que eu sou uma das defensoras que a gente possa ter uma maior representatividade. E o fato de a Alessandra ser a nossa deputada, né, a primeira mulher aqui da região como deputada estadual, isso nos dá uma inspiração a mais. Isso é muito importante porque encoraja muitas mulheres. Eu vejo, inclusive nessa campanha agora, quando se tem essa questão dos 30% de cota para mulheres, que antes só era para constar nome de registro de candidatura, e hoje tem sido diferente. A gente tem tido aí nomes que estão, de fato, na rua buscando voto e tentando aí uma vaga também. Isso é uma coisa muito importante e eu vejo isso como uma evolução significativa na nossa cidade. O que as pessoas podem esperar em um novo eventual mandato, em caso de renovação do seu mandato, da vereadora Jéssica Cavalcante? Sidney, uma das coisas que eu tenho visto na casa das pessoas, que eu sempre questiono elas se eu decepcionei, se eu não atuei da forma que elas esperavam, e eu tenho tido respostas que diferente disso, que eu tenho de fato validado o voto que elas deram a mim. Isso é muito bom para mim, eu me sinto muito realizada com isso. E a gente conseguindo renovar o nosso mandato, né, um mandato que foi extremamente propositivo, nós temos 500 requerimentos aprovados, nós temos 200 projetos tramitando na Câmara de Vereadores, dentre eles 133 já foram aprovados, né, um
com conteúdo. A gente promoveu palestras sobre a questão da saúde mental, sobre a gravidez. A gente tem um requerimento importante que foi justamente sobre a questão da Patrulha Maria da Penha, né? A gente teve uma voz importante na questão da pauta animal. E o que eu posso dizer que a gente renovando o nosso mandato é que a gente vai estar ampliando mais ainda, né, essas discussões que a gente já estava tratando nesse nosso mandato, que vai terminar agora no dia 31 de dezembro. Uma das coisas que foi muito badalada na cidade nessa legislatura foi justamente a aprovação do reajuste salarial dos vereadores. A vereadora Jéssica Cavalcante se mostrou favorável a essa aprovação. Ao que se deve, vereadora? Porque, olha, a questão dos salários, né, dos salários dos vereadores, ele consta em lei. Não somos nós, vereadores, que legislamos sobre os valores que tem que ter. A gente sabe que existe uma fundamentação constitucional de quanto deve ser o salário de um vereador de acordo com a capacidade de pagamento da Câmara e a quantidade de habitantes do município. Então, o que a gente faz, né, a cada 4 anos é justamente legitimar o que já está prescrito na lei. Então, eu sempre me coloquei, né, eu acredito que o vereador, para ele ter autonomia, para que ele possa ser livre para fazer as escolhas, votar os projetos sem ter peso, ele tem que ser bem remunerado, sim, logicamente, para que ele tenha essa liberdade, né, e também a dedicação exclusiva, porque não é fácil, a gente tem que, de fato, né, eu sou professora, tive que pedir licença sem vencimento aqui de Santa Cruz do Capibaribe para poder atuar de forma eficiente e de forma integral em função do povo de Santa Cruz do Capibaribe. O valor aprovado é justo? Eu acredito que sim. É justo. Preconizado na Constituição. A vereadora, em meio à sociedade, qual tem sido essa questão? Tem ainda sido levantado? A gente sabe que em meio à população, às vezes as pessoas não compreendem, principalmente quando há um reajuste no salário de um político, né? E parte da população ela é contrária a qualquer reajuste. Como é que foi ser favorável a esse projeto e mesmo assim não deixar transparecer? Porque, por exemplo, a gente entende que tem políticos que preferem fazer, embora seja favorável ao aumento, mas preferem se posicionar contrário para não adquirir um desgaste em meio à população. Olha, esse não é meu perfil, né? Eu tenho posições claras, sempre tive para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Eles sabem e percebem qual é o meu posicionamento de escolha em todas as questões, mesmo que elas sejam questões que podem me colocar no desgaste. E diga a você que eu estou mais ou menos há 60 dias andando na casa das pessoas. E até agora eu não recebi uma cobrança acerca dessa questão. Estamos há poucos dias da eleição, vereador, há 20 e poucos dias, e, consequentemente, também próximo à virada de ano, ao final desse ano, que a vereadora Jéssica Cavalcante espera a partir de 2021 para Santa Cruz do Capibaribe. Olha, eu pretendo, né, a gente pretendo e espero que a população entenda que eu sou digna de representá-la mais uma vez, né, e espero que Santa Cruz do Capibaribe possa seguir em frente. A gente em nenhum momento pode voltar ao passado com grupos que foram aí, né, que colocaram Santa Cruz no patamar de hospital fechado e de criança bebendo água em pote. E nem a gente pode se aventurar, né, para o desconhecido sem experiência nenhuma com o serviço público. Eu acredito que Santa Cruz, espero que em 2021 a gente possa manter essas conquistas e esses avanços que nós tivemos e que ela possa seguir em frente, né, e que a gente possa estar na Câmara de Vereadores com um mandato propositivo e participativo como a gente teve até hoje. Estou apresentando o programa 30 Minutos de Prosa aqui através da fanpage do Agreste Notícia. Quero mandar um abraço ao Paulinha Barbosa que está nos assistindo, também a Adriana Rita, minha sogra, dizendo aqui, uma mulher de coragem. O Paulinho Barbosa nos assistindo, o David Gabriel, mulher que defende a gestão e não o povo, está fazendo uma crítica aqui. Também a Nayara Raquel, parabenizando a sua atuação e a coragem dessa mulher. Também aqui nos assistindo está o Lucas Nunes, ele que está falando aqui, fazendo alguma crítica aqui, com as palavras que não é muito legal de se falar aqui ao vivo, então eu não vou, logicamente, trazer. A Nayara Raquel também nos assistindo, enfim,
A todos que nesse momento nos assistem, eu peço que vocês compartilhem a nossa transmissão para que seus amigos do Facebook também fiquem por dentro desse bate-papo que estamos tendo com a vereadora de Santa Cruz do Capibaribe e candidata à reeleição, Jéssica Cavalcante. Jéssica, a gente já falou aqui sobre a sua história como professora, a gente já falou aqui sobre a sua atuação na Câmara de Vereadores, também com relação ao governo do prefeito Edson Vieira, e nessa eleição, pelo menos eu tenho a leve impressão que tem algo atípico aqui na cidade, que é justamente uma terceira via com a força, com a musculatura, pelo menos, jamais vista aqui na história de Santa Cruz do Capibaribe. Você acredita ainda em uma eleição polarizada entre os tradicionais grupos Boca Preta e Taboquinha, ou tem um espaço de uma terceira via competir de igual para igual? Veja, eu sempre, desde o início, né, da pré-campanha, acredito desde o início do ano que a gente percebe que a terceira via de Santa Cruz do Capibaribe, ela teve um crescimento de forma significativa, até porque nós temos uma cidade com 110 mil habitantes. Ela amplia muito, né? Antes a gente chegava nos ambientes, no supermercado, a gente conhecia todo mundo, a gente chegava numa praça, conhecia todo mundo. E hoje essa realidade muda um pouco, porque Santa Cruz ela cresce de forma assustadora. Então a gente tem muitas pessoas que vêm de fora. Então, óbvio, né, como eu disse a você, que muitas pessoas elas não estão satisfeitas com os grupos que se põem de forma tradicional em nosso município. Mas também, eu sempre, inclusive nas minhas falas, inclusive até em discurso, eu sempre acreditei que no decorrer da campanha, os grupos tradicionais iriam ter, né, uma polarização. E assim, eu tenho percebido na rua isso, principalmente de 2 semanas para cá, que isso tem acontecido. Né? A terceira via, de forma, eu tenho percebido, ela é um pouco desidratada, né? Sem ter o que apresentar de novas propostas, seguindo a linha dos grupos tradicionais, que ela mesma sempre colocou como algo que tentou demonizar, porque essa terceira via de Santa Cruz, ela demoniza a política, ela demoniza os partidos tradicionais de Santa Cruz do Capibaribe, e quando ela vem se apresentar, ela se apresenta tal qual. Eu acho que esse foi o motivo. Eles não encontraram um direcionamento e uma forma diferente de fazer a política. E eu acho que, em decorrência disso, ela tem sofrido aí um desgaste e tem desidratado. E a gente vai ter a velha, né, como se coloca, aquele velho clássico entre Boca Preta e Taboquinha nessa questão de quem será eleito de Santa Cruz do Capibaribe. Desse seu mandato de vereadora, algum projeto que você tem como a bola mestre do seu mandato, ou algum projeto que você diga, não, esse fez um diferencial aqui na vida da população? Veja, eu acredito que essa minha luta, né, tanto em defesa da mulher como o requerimento da Patrulha Maria da Penha, eu acho que foi um marco importante, porque hoje nós temos essa Patrulha Maria da Penha implantada em Santa Cruz do Capibaribe, que beneficia as mulheres que sofrem violência, né, que vai ter mais um canal para que a população possa denunciar de forma anônima e ter um socorro imediato, né, com pessoas que foram preparadas, inclusive com mulheres que fazem parte da guarda. E a questão da AME Animal, né, para mim foi um dos maiores marcos, né, porque a gente tem uma AME Animal, onde a gente só tem em Recife, em Caruaru, um espaço para que a gente possa cuidar desses animais. Né? A gente sabe que é crescente a busca por animais domésticos, porque eles tratam pessoas com depressão, né, a companhia deles, elas têm optado muito por ter essa companhia desse animal, e muita gente não tem dinheiro para estar pagando veterinário, que ainda é caro. Então a AME Animal, ela dá essa condição, e ainda com as ações de castrações que agora tem diariamente, além dos mutirões que a gente fazia mensalmente desde o início do mandato, com a AME Animal agora a gente tem diariamente castração e pequenas cirurgias na AME. Então eu vejo isso como dos pontos mais altos assim do meu mandato. Já estamos com o tempo aqui estourado, no entanto, eu queria ainda que Jéssica fizesse a pontuação o ponto forte do governo Edson Vieira, e também se consegue enxergar algum ponto que o prefeito, a gestão não tenha conseguido corresponder à expectativa da população. Veja, eu percebo a gestão do prefeito Edson, ela avançou em todas as áreas.
todas as áreas de nossa cidade a gente tem obras e trabalhos para mostrar. Mas vejo a saúde como um dos pontos mais altos da nossa gestão, né? Com a AME infantil, com a AME animal, né? A gente tem uma AME infantil hoje que tem um neuropediatra, que não tem, é difícil você encontrar na região. Você tem a AME especialidades, está sendo construída a AME mulher, nós temos os PSFs que tem médicos todos os dias, nós temos o Centro Integrado de Saúde e Cidadania também, que foi implantado em 3 localidades, que foi Malhada do Meio, o bairro Santo Antônio Burgos, não foi? Antônio Burgos, não é? E no Jaçanã. Então eu vejo o ponto alto de Santa Cruz do Caparibe na gestão do prefeito Edson Vieira, esses pontos da saúde que avançamos muito. E diga a você, não vejo como pontos falhos, não. Eu vejo como dificuldades que a gente tem de atingir 100% da população. E a gente teve algumas dificuldades, certamente. Acredita que Dida e Joselito consegue preencher? Com certeza. Eu acredito que Dida e Joselito, né, a dupla que mais hoje pode fazer para Santa Cruz do Caparibe, eles vão manter o que a gente conseguiu de avanços e conquistas e seguir em frente com outras e com melhorias onde a gente não conseguiu chegar de forma 100%. Vereadora, muito obrigado por nos receber aqui em sua residência. Também a sua família, os amigos, aos correligionários que estiveram aqui acompanhando ao vivo. E também ao espectador, pela audiência. Já quero também deixar a senhora bem à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço, Sidney, a sua equipe que está aqui, né, as pessoas que estão, o internauta que está me ouvindo em casa, as pessoas que estão acompanhando aqui em casa também. Agradeço a cada um que tem me recebido em sua casa de forma muito carinhosa e que tem me dado aquele gás para continuar, né, nessa trajetória que vai se encerrar uma etapa no dia 15 de novembro e que, se Deus quiser, né, esse grupo que eu faço parte, que é o grupo do trabalho, né, numa gestão que foi a gestão que mais trabalhou Santa Cruz do Caparibe, eu tenho certeza que seguirá em frente. E com a contribuição do povo de Santa Cruz, que já entendeu, né, o valor que tem certas ações do poder público em melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então deixo meu abraço a todo internauta e vamos seguir em frente. Mandando um abraço aqui ao Adriano Lima, que está nos assistindo, o Rogério Vieira, também ao Regis Gomes, o Adriano Lins, Letícia Araújo. Mais uma vez agradecendo a você, internauta, que esteve nos acompanhando até agora. Peço novamente que você compartilhe a nossa transmissão para posteriormente seus amigos também ficar por dentro do que aqui foi debatido, do que aqui foi conversado com a vereadora Jéssica Cavalcante de Santa Cruz do Capibaribe, candidata à reeleição pelo PSDB. Agradecendo ao Iago Barbosa, ao Anderson Mardoqueu, que estão aqui na retaguarda, mandando um abraço também ao advogado Dr. Tarcísio Assis e também lembrando para você que estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, com a nova edição com mais uma edição do programa 30 Minutos de Prosa, e o entrevistado será o candidato a vereador de Santa Cruz do Capibaribe, o Gouveia da Rocam, o Diógenes Gouveia, ele que é candidato também ao cargo de vereador pelo partido PSD. Mandando um forte abraço a todos vocês, ficamos por aqui, até terça-feira, se Deus quiser.